Sejam bem-vindos, família 22, ao nosso podcast. Nesta noite, aqui na cidade de Itajaí, recebemos a Grace e a Fábio, que é do MDI, Movimento de Direita de Itajaí. Boa noite, pessoal. Isso boa noite. mesmo, É um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Prazer é nosso, porque a gente vai expandir muito conhecimento. Eu, principalmente, vou aprender muito com vocês nesse programa de hoje. E vamos em frente, né? Bora. O que é o MDI, Movimento de Direita de Itajaí? Isso, Movimento de Direita Itajaí. O MDI, ele não nasceu com esse nome. Ele nasceu como Soldados do Mito, né? Ali em 2015, finalzinho de 2015, dois membros, né, os fundadores, eles tiveram a ideia de montar um movimento, né, depois do impeachment, né? Do impeachment da Dilma, impeachment. isso. Tiveram algumas passeatas aqui em Itajaí, eu estive nessas passeatas, mas não conhecia o pessoal, né? E nasceu, né, da necessidade de se fazer algo pela direita, né? Pelo que é certo, pelo que é bom. Então, nasceu o Grupo Soldados do Mito, porque naquele momento se entendia que nós precisávamos eleger, né? Todos viam o Bolsonaro como o melhor candidato, né? A nossa melhor opção naquele momento. Então, e nós precisávamos formar realmente soldados, né? Para entrar nessa batalha eleitoral e eleger o cara, né? E foi isso que a gente fez. Foi montado o Grupo Soldado do Mito, né? Reunidos amigos, conhecidos, quem estava, né? Na mesma ideia, no mesmo ideal, com a mesma sede. Trabalhamos muito, né? E o pessoal total dos grupos aí desse Soldado do Mito eram extremamente de Itajaí. Não teria pessoas de fora ou teria de outras cidades? Como vocês se organizavam nessa época? Então, na verdade foi um boom. Ninguém esperava por isso. O grupo nasceu em Itajaí e ele se estendeu por toda Santa Catarina. Que bacana. Todas as cidades tinham o Grupo Soldados do Mito, eram grupos fortes, né? Todos pelo mesmo ideal. Tipo assim, hoje, né, quando eu lembro daquilo, assim, era empolgante, sabe? Enchia o coração saber que tinha grupo em Joinville, grupo forte, que tem até hoje, que hoje é o MDJ, né? Tinha grupo em todas as cidades. Todas as cidades. E assim os grupos se conversavam, né? Os líderes se conversavam, né? Para bolar estratégia para a eleição do Bolsonaro na época. Que bacana, interessante. Isso aí eu não sabia, nem sonhava que existia, na verdade, né? Grace, como você conheceu o MDI? Então, o MDI, assim, eu sou a novata no MDI. Eu estava, há uns anos atrás, eu passei a estudar mais sobre questões que me interessavam a respeito do cenário político atual, enfim, essas coisas. Comecei a estudar a fundo ciência política, economia, história, porque eu partia do princípio que o que está acontecendo hoje é fruto de situações que aconteceram no passado, e eu precisava saber para entender, porque eu pensava assim, não é possível, eu precisava entender, precisava ter uma lógica. Então, enfim, comecei a estudar e tal, só que as coisas que eu fui absorvendo, eu queria passar para as outras pessoas. Para mim passar para as outras pessoas, eu precisava estar inserida em algum grupo. E eu passei a procurar grupos conservadores aqui na região. Eu moro em Camboriú. E aí apareceu o MDI, foi na época do segundo congresso deles, apareceu lá e eu, infelizmente, já tinha passado, não pude participar, enfim. Aí, passado um tempo ali, mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, eu entrei em contato com eles através do Instagram. Eles têm Instagram, então? Sim, Temos Instagram. Temos Instagram. E qual que é o Instagram? É o @Movimento Direita Itajaí. Que bacana. Bom pro pessoal que está assistindo já também ir vai lá, seguir, curtir, comentar, compartilhar, né? E aí tem, inclusive, agora a gente já está, né, com um projeto aí, estamos a todo vapor com as divulgações do nosso terceiro congresso. Terceiro e eu já. nunca imaginei que eu ia poder participar, vou participar como palestrante.
Olha que bacana. Para mim é uma honra poder estar contribuindo, né, um pouco para a formação do pessoal. Estou fazendo bastante, a gente tem uns projetos aí de fazer as nossas oficinas e para estar juntando um pessoal que é interessado na parte de estudar mesmo, né, para entender justamente isso. Eu sempre parto desse princípio. O que está acontecendo agora no nosso país, ele é fruto de coisas do passado. E para a gente entender e saber, de repente, até se posicionar e para alguma resolução, alguma coisa... E para ter uma base, uma conversa também, para uma poder apresentação, dialogar. né? Exatamente. Como você vai palestrar, exatamente. Você terá uma base. Exatamente. Então, essa é a nossa função. Com as oficinas, trazer o pessoal interessado para também estar compartilhando desses conhecimentos, né? E poder acrescentar para eles conhecimentos também. Trazendo essa soma. Exatamente. E o movimento também, com certeza, a tendência é aumentar, né? Porque provavelmente, Fábio, a busca deve ser grande também. Grande. É até surpreendente, assim, né? Para quem começou, que a gente começou num grupo muito pequeno, né? Um grupo de WhatsApp. É, um grupo pequeno de pessoas, né? E fomos nos reunindo e convidando, né? Outras pessoas, a gente mapeou até pela rede social. Olha, esse cara aqui tá falando isso aqui, ele, pô, é da cidade. Vamos chamar junto, né? Itajaí é uma cidade muito acolhedora, Sim. né? Os itajaíenses são acolhedores. Eu posso falar porque eu moro em Itajaí desde 2008, né? Sou paranaense, sou de Cascavel e aqui estou até hoje, não tenho pretensão nenhuma de mudar, porque é uma cidade que me acolheu, tenho vários amigos, né? E isso soma muito. E também eu acho interessante a organização dos grupos de Itajaí. Eu passei também já pela parte da cultura, do teatro. E eu gostaria de saber de vocês como que vocês olham para levar as ideias do MDI para a parte cultural. Então, uma pergunta bem importante, bem especial, né? Eu faço parte, né, da cultura, sou artista plástica. Desde que eu me conheço por gente, né? E eu vejo que tudo precisa estar casado, né? Quem é de direita, né? Quem é conservador, ele precisa ser espelho, né? Para o próximo, precisa ser espelho para os outros. Então, essa parte, né, de cultura, de educação, né, na área da arte, da cultura, eu vejo dessa forma. Eu aplico dessa forma, né? Sim. Ser espelho para as minhas alunas, né? Orientar e incentivar, né, o desenvolvimento da cultura, né, o gosto pela arte, né, das minhas alunas, o gosto pela arte e mais do que isso, ser espelho para elas de conduta, de boa conduta, de bons princípios, né? E eu acho que esse é o principal de tudo, sabe? Eu acho interessante também, Fábio, a inserção do movimento de direita de Itajaí dentro da cultura, não só pelo princípio cultural, mas também pelo que você falou, pela formação de pessoa, formação de caráter, de base, de família, que é o que a gente defende, né? Aliás, se o mundo que a gente tem hoje, ele tem esse formato, foi porque nossos familiares anteriores, os anciãos, ancestrais, né, vamos falar assim, eles lutaram por isso, para conservar, né? Exatamente. E eu lembro que a Grace falou das oficinas. A gente quer incentivar principalmente os nossos jovens a serem consumidores de uma alta cultura. Por quê? É eles que vão estar lá na frente. A gente sempre fala, né? Os jovens são o futuro, é um jargão, né? São o futuro do nosso país. Muito. E realmente são. Realmente são. Se nós formos ver, nós hoje fomos no passado o futuro. O futuro. E hoje estamos aqui. E uma grande parte de nós se perdeu.
é o que a gente vê hoje, né? Que aparece hoje na mídia de cultura. Hoje a gente tem uma cultura de cancelamento, tem um movimento woke, né? Cultura woke, que, na minha visão, ela quer destruir toda a cultura do passado. Exatamente. Né? Atacando obras de artes, tentando passar uma nova cultura que não existe em cima de bases históricas e fatos. E tá vendo, né, que a palavra conservadores, ela nos projeta conservação, né? Sim. Conservar o que é bom, né? E isso nos remete à nossa história lá atrás, a história cultural. Itajaí, por exemplo, né? Eu sou itajaiense, peixeira raiz. Eu sou apaixonada pela minha cidade, pela cidade de Itajaí. Eu viajo, gente, eu chego em Itajaí, vou falar pra vocês, tá? Eu cheguei em Itajaí, o cheirinho do rio, eu digo, ó, cheirinho de Itajaí. Gente, é uma delícia, eu amo a minha cidade e eu amo a cultura da minha cidade, a cultura açoriana. E a cultura açoriana, ela tem se perdido nos dias atuais na cidade. Ela tem se perdido. A cultura da cidade, ela tem tomado espaço para outras coisas que não remetem à cultura açoriana. Lembrando, você falando da cultura de Itajaí, a marejada ela era um ponto de preservação da parte cultural. Exatamente. Do início de Itajaí, dos açorianos e toda a história de Itajaí, né? É verdade? E as últimas edições eu não tenho visto isso, na verdade. Sim, a gente não vê mais o bolinho de bacalhau, que todo mundo amava, né? Antigamente, não sei se vocês chegaram a pegar essa fase da marejada, tinha o galpão ali, né, de eventos, e a nossa marejada, ali o local onde é a marejada hoje, antigamente era o ponto final de ônibus. Ah, que bacana, não sonhava nem que era ali, né? E naquela estrutura ali, entre os pontos, haviam alguns boxes no formato de barco. Então, antigamente, a marejada, aqueles barcos que tinham assim, né, do lado naquela passarela, que era a passarela da subida para os ônibus, né? Naqueles barcos ali o pessoal fazia barraquinha. Que bacana, então tu encontrava comida típica. O pastelzinho de Belém, os doces portugueses, o bolinho de bacalhau. Tinha uma casinha do lado, uma casinha... era aquela... A estrutura, né? A construção açoriana, né? Aquela paredezinha de pedra, naquela casinha eles serviam aquele, como é que chama? O peixinho grelhado, sabe? Então, e tudo aquilo parece que vem se perdendo, né? Então, o conservadorismo, ele é muito mais... ele abrange muitas coisas. Ele não é radical como falam. Então, na verdade, o conservadorismo ele não é radical, né? Como todo mundo fala. Como tua afirmação aí, na verdade o conservadorismo ele está na área intermediária entre os revolucionários, que hoje é a esquerda, sim, e os reacionários, que não admitem reforma nenhuma. E o conservadorismo ele reforma o passado e não destrói o passado. Ele aceita reformas, mas conservando o que é bom do passado. Toda a história conservada, olhando para um futuro melhor. Para um futuro melhor, exatamente. Ele olha para o passado como um fiel conselheiro, como o Bruno fala. E isso vocês vão levar ao debate do Congresso, que é o terceiro Congresso já que vocês farão em Itajaí. Vocês vão levar essa visão? O público é o público só de vocês? É aberto ao público geral? Como que vai funcionar? Então, é aberto ao público geral. Inclusive, queremos muito que a comunidade itajaiense da região toda compareça, porque, inclusive, nessa parte, que coincidentemente é o que eu vou falar, eu quero desmistificar alguns conceitos conservadores, como esse do radicalismo, inclusive, e tentar só trazer para as pessoas, assim, deixar claro o que é ser conservador, a importância disso para nós, a importância disso para um futuro, né? E contrastar com essa mentalidade revolucionária que é tomada pela esquerda e hoje está aí destruindo tudo o que a gente conquistou, né?
que o Brasil levou séculos para conquistar, para construir. Então Mas pegando esse gancho que você fala, tomada da esquerda para uma destruição de base histórica, para algo que a gente não imagina como eles imaginam o futuro deles. A esquerda se insere de uma forma sutil dentro dos acadêmicos aí, das no meio universidades. acadêmico, exatamente. Inclusive não só no meio acadêmico, como nas escolas, né? A gente aprende coisas na escola, um exemplo muito clássico que eu falo. A gente aprende sobre a Revolução Francesa, né? Aí a gente acha lindo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas ninguém percebe que igualdade e liberdade são conceitos antagônicos. Porque no momento em que tu é obrigado a ser igual ao outro, tu perde a liberdade de ser quem tu quer ser. Então isso é uma coisa muito, muito, muito impactante quando tu te liga disso. Só que a gente aprende na escola como se fosse uma bandeira linda e maravilhosa defendida por pessoas oprimidas e que precisavam acabar com aquele poder opressor que era o Estado absolutista. Mas o Estado absolutista aconteceu na Revolução Francesa, porque se você estudar ela, você vai ver que chegaram ao poder, um grupo chega ao poder com esse discurso lindo, maravilhoso, que todos seremos iguais, o mundo será a coisa mais fantástica, mas com o objetivo de dominar e enriquecer a si e aos seus. Exatamente. E como você vê a Revolução Francesa, esse movimento hoje, na atualidade, na parte cultural, Fábio? Alguns traços assim que você consegue ver. Na verdade, assim, a arte, eu costumo passar, né, para as minhas alunas, porque é muito diferente a teoria da prática na arte, né? Nas aulas, né, eu vou falar assim ali na minha experiência, né, em sala de aula. Os alunos, eles veem um padrão de arte e eles querem dali para o melhor. Mas cada um tem o seu belo. E eu acho de extrema importância nas aulas que cada aluno tenha a liberdade de expressar o seu belo. E não o que o outro fez, ou o que a professora fez, ou aquele que está estampado num quadro na sala. Então você já insere a liberdade. Exatamente, exatamente. Né? A valorização do ser, né, de cada um, e a pessoa entender que o belo dela é especial porque é dela, é exclusivo, é único. Né? E a arte, na verdade, assim, ela tem um leque muito grande de possibilidades para trabalhar tudo isso, sabe? E é por isso que eu sou apaixonada. Que bacana. Por isso que eu sou apaixonada pela arte. Eu aprendi que Stanislavski, né, que foi o grande mestre do teatro, a cultura, a arte, ela está acima de tudo. Por isso ela não pode ter interferência. A base, né? Eu acredito que a base da sociedade é a educação e a cultura. É a base. Sem história a gente não é nada. Sem educação, quem dirá sem educação, né? Exatamente. Não tem profissional em nenhuma área. Uma coisa sobre profissionais em nenhuma área, eu também vejo dessa parte de não ter se conservado os bons costumes, né? De você poder, sim, ter uma carreira, trabalhar, desenvolver um papel bacana no grupo de trabalho ou área que decidir, porque também eu vejo que muito da esquerda tem culpa nisso daí. Na verdade... Se deu muitos benefícios, né? Não acho errado ter o benefício, mas também chegou uma época, eu lembro muito disso... Que se deturpou, né? Deturpou. A pessoa trabalhava 6 meses, aí 6 meses ficava de boa. Daí mais 6 meses, porque recebia um seguro-desemprego. Depois que mudou a regra, o pessoal deu até uma melhoradinha. Mas é uma mão de obra, tá escassa, profissionalismo. Eu falo que a falta de comprometimento, ela é grande, é gigante. E aí eu admiro um grupo igual de vocês, comprometidos, né, em conservar o movimento de direita para uma base sólida e um futuro melhor para nós aqui de Itajaí e com certeza, como vocês
tem outros movimentos em outras cidades interligados, isso é muito bacana. Por isso que foi tão importante, né, a nossa transição depois dos Soldados do Mito para a MDI, né, ali em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, 2019, nós mudamos, né, Bolsonaro está eleito, está tudo certo, todo mundo está feliz, né? Agora, vamos para a próxima fase, que é o movimento Direita Itajaí, porque nós vimos que existe a necessidade de se formar base. Sim. Né? E todos precisam, isso precisa chegar ao conhecimento, né, de todos, de que a base é de extrema importância, é essencial para políticos, para organizações, para partidos, para todos. Para quem pensa a política, a base é base, por isso que tem o nome de base, né? Então, o Movimento Direita Itajaí passou por uma nova fase ali, né? Depois da eleição do Bolsonaro. E daí nós fizemos o segundo congresso, que daí o primeiro congresso foi no antigo Ball Clube, aqui em Itajaí, que era um boliche, né? Boliche bar, né? Isso, eu lembro. O segundo foi ali no bairro São Vicente, onde eu morava, né? Tinha um galpão, a gente fez ali, foi muito bonito, a gente tem foto. E agora o terceiro será onde? Agora o terceiro congresso vai ser no dia 10 de junho no Santuário da Família. Então lança o convite pro pessoal aí. Então, gente, pessoal de Itajaí, de Santa Catarina, você que é conservador, que é de direita, né? Dentro do coração, né? Que se sente parte da direita de Santa Catarina, está super convidado a participar do nosso congresso. Esse congresso é aberto a público, né? Quero também, se me permitir, deixar o convite para o nosso movimento, né? O nosso movimento, o Movimento Direita Itajaí, é um movimento orgânico, né? Onde todos são bem-vindos, onde todos têm vez. Nós não temos líder. Que bacana, diferente Nós isso. não temos líder. E como você vê o movimento assim organizado, não com um líder pontuado, mas acredito que são... Todos pelo mesmo ideal. É uma unidade, então. Isso. Exatamente. Uhum. Eu vejo com muito bons olhos, porque no momento em que não tem guerra de vaidades, né? O que é muito comum, principalmente na direita. Que chega um momento que, tu pisou no meu pé e vira para outro lado e não e acaba, que esse é o grande problema. Nós visamos a unidade. Então, cada um tem uma habilidade, cada um desenvolve a sua habilidade e é inserido no grupo e vai ajudar de alguma forma, entendeu? Então, eu vejo isso com muito bons olhos e é isso que a gente procura. Pessoas engajadas com esse mesmo objetivo. Para sermos uma unidade mesmo, sabe? E unidade será algum tema incluso na tua palestra? Na minha, especificamente, não. Então aproveita e fala pro pessoal aqui. A minha palestra, vou dar uma palhinha, nós vamos aprender um pouquinho. Vamos colocar os pinguinhos nos is sobre o que é conservadorismo, o que é ser reacionário, o que é a direita, o que é a esquerda. Vou falar também um pouquinho sobre o professor Olavo de Carvalho, que como eu sou aluna, eu não poderia deixar, né, de falar um pouquinho dele, porque, para mim, ele foi um dos grandes pensadores da atualidade sobre conservadorismo, sobre direita. Ele que nos trouxe luz de 2013... De 2013 não, porque ele fala muito desde 2000. Pegamos textos deles de 2003. Esses textos são atuais. Contemporâneos, né? Ao longo do tempo. Olha, meu Deus do céu, parece que ele previu o que ia acontecer. Enfim, então eu vou falar um pouquinho dele também. E essa vai ser a minha parte, mas vamos ter gente falando sobre... O Ezequiel vai falar sobre monarquia. O Ezequiel, ele é o professor. O Ezequiel é um dos nossos... Escritor. Ele é escritor. Ele é escritor, ele tem um livro, né? Ele tem um livro, A Figueira. E é muito legal o livro dele. Vai estar lá à venda o livro dele também. Além do Ezequiel, quem irá? Vai o professor Adão, né? Vai falar Adão sobre... Bittencourt. Me ajuda aí que eu não professor sei. Adão Bittencourt, isso. Ele vai estar falando sobre vidas, né? Aborto. E o dever do cristão, né? E a política pró-vida, né?
A gente vai ter o Sargento Tadeu, Que é aqui de Itajaí, né? é uma lenda na cidade, né, o Tadeu. Uma lenda viva. Isso, uma lenda viva. O Tadeu vai estar falando sobre segurança pública de Itajaí, né, que domina como ninguém. O Jefferson Santarém vai estar falando sobre geopolítica atual. Isso. Na atualidade, né? Bem, na verdade, assim... O Fabrício, o prefeito Fabrício de O prefeito de Balneário. Ele vai fazer um painel com Robson Coelho. Sobre gestão conservadora. É o papel do gestor do conservador como gestor. Algo nesse sentido. Mais algum outro palestrante? A gente vai ter o deputado Sargento Lima falando sobre armas, né? Sim. E, bem, na verdade, assim, a gente vai ter das 9 da manhã às 5 da tarde uma palestra atrás da outra. Assim, vai ser uma bomba de conhecimento. Então vai ser um mundo totalmente diferente que as pessoas não viram ainda, né? Uma imersão. Exatamente. Ao que é a direita, o movimento de direita, a parte do conservadorismo. E o que eu achei mais interessante é a questão de organização por unidade. Onde se une todas as qualidades que os nomes dos palestrantes já mostra também a unidade. Sim. Cada um vem com um assunto, cada um vem de uma se área, unindo e somando. E todos os nossos palestrantes, eles vão, inclusive, salientar a necessidade da base, do incentivo à base. Porque eu acho que, assim, é que nem o professor Olavo falava, a gente não pode colocar a cereja do bolo sem fazer o bolo, a base do bolo. Então, aí nós estamos agora trabalhando na massa do bolo para fazer um bolo bonito, com um formato forte. Bons ingredientes para um bolo bonito. Exatamente. Para ser bem saboreado, né? Exatamente. Então, o pessoal que quiser ir, você pode falar para o pessoal de casa. Acho que você vai mostrar os palestrantes. Isso, peguei a listinha dos palestrantes aqui para passar para o pessoal só para... Porque assim, né? Pode passar direto para eles. A Grace já deu uma palhinha pra gente. Eu adoro essa mulher falando, tá? Adoro ouvir ela. Meu Deus. Mas foi só uma palhinha. Aqui a gente vai ter, né, como eu falei, o Sargento Tadeu falando sobre segurança pública, o Santarém sobre geopolítica contemporânea, o Ezequiel vai falar sobre os 7 benefícios da monarquia. O Ezequiel dá um show sobre monarquia. Vai ter o livro dele lá também, tá? No congresso para venda. Ele vai estar também dando autógrafo lá para o pessoal, né, que adquiriu o livro. A Grace, né? Vai ter também o Carlos Henrique, o Kaique, que é um grande amigo do movimento, que vai falar da importância da formação de base como estratégia para o protagonismo da direita no futuro do Brasil. É o que todo mundo quer, né? Então, vamos lá ouvir o Kaique. O Sargento Lima vai falar sobre armas de fogo e liberdade, né? O Dinho é jornalista e assessor do Fabrício, né, lá em Balneário. Ele vai estar falando sobre comunicação para conservadores. Super interessante. Super interessante, muito legal para o pessoal, né, da comunicação de Itajaí, da região. E do Brasil, né? Do Brasil, de Santa Catarina. O pessoal da comunicação que quiser saber um pouquinho mais, né, aprender com o Dinho, vai ser uma super palestra, tá, gente? O Fabrício, né, e o Robson vão estar fazendo esse painel, que vai ser um show, né? A gente já sabe que vai ser. E o professor Adão vai estar falando sobre vidas inocentes, dever do cristão, né? Sobre a política pró-vida e o cristianismo. Vai ser super legal, né? Muito bom. Uma grande oportunidade de se aprender. Eu aprendi muito nesse momento aqui com vocês. Não as conhecia, né? Um prazer conhecer pessoas que trazem conteúdo, pessoas que agregam muito informação. Não só para mim que estou aqui com vocês, mas para quem está nos assistindo, a nossa família 22, né? Em todo o Brasil. Isso aí é super interessante. E eu faço o convite para todos estarem no dia 10 de junho. 10 de junho, às 9 horas. Isso, a partir das 9 horas da manhã, no Santuário da Família do bairro São Vicente.
E quem tiver interesse, né? Quem estiver assistindo o pod for aqui de Itajaí ou região, porque a Grace é de Camboriú. Sim, isso Em que eu achei breve, Mas interessante. é itajaiense de coração, em breve gente. estarei morando aqui, mas no momento, então... Quiserem fazer parte ou conhecer o Movimento Direito Itajaí, entre em contato com a gente no inbox lá pelo Instagram. Nosso Insta é o @Movimento Direito Itajaí. Entre em contato por lá, né? A gente manda o link do grupo, a gente adiciona, bate um papo bem legal. Todos são muito bem-vindos. Tendo a direita, né, no coração e essa sede de querer fazer algo, né, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, é super bem-vindo. Então, eu quero reiterar aqui o convite da FAB, para todo mundo comparecer lá no congresso, para todo mundo chegar através das nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos sempre e estamos juntos por essa causa. Tá bom? O meu muito obrigado a você, Grace. A Grace, a Fábio, não posso errar, né? Errei aqui. Aí trocar as Mas tudo meninas. bem, é que eu tô conhecendo vocês agora, né? Mas eu agradeço esse bate-papo que a gente teve aqui nesse podcast nosso. Também faço o convite a você a seguir as nossas redes sociais, o nosso YouTube, o 22 Podcast, o podcast do Partido Liberal de Itajaí. O nosso muito obrigado.